Vamos começar, então, na página 66, certo? Tem um parágrafo aí para a gente ler e nós vamos responder junto a questão 8. Ainda falando sobre desigualdade social. Lembra que a gente falou sobre isso na última aula? Vira a página aí, volta uma página aí a 65, você vai ver que está falando sobre isso, desigualdade social nas cidades. E a gente viu que isso não começou hoje. Que as desigualdades, né? Umas pessoas muito pobres, outras pessoas muito ricas, essas grandes desigualdades não começou agora, não começou ano passado, nem há 10 anos, começou há muito tempo, né? Há muito tempo. Desde o período em que tinha pessoas que se achavam no direito de comprar outras pessoas como escravos. Então, a gente já viu que daí já começou errado, né? E isso acontece desde muito tempo. Agora, a gente ainda tem situações de desigualdade, não como havia naquele tempo, de escravidão, de escravizar outras pessoas, né? Mas existem casos bem graves também, semelhantes a esse, e isso é visto de algumas maneiras. Como a gente vê que uma pessoa é muito humilde e outra pessoa muito cheia de dinheiro? Né? Como é que a gente observa isso? Aí a gente vai ver aqui 3 coisas que dá para ver essa diferença. Aí na página 66, é o tipo de moradia que a pessoa tem, o meio de transporte e o vestuário. O que é o vestuário? É a roupa, né? O que a gente veste. Então, quando a gente fala de desigualdade social, ela é expressa de várias maneiras. Até na forma de falar, uma pessoa mais humilde, né, não tem muito estudo e acaba falando, né, de outra maneira. Mas esses 3 tipos aqui é o que a gente vai ver e a gente vai fazer junto agora, tá bom? Vamos lá. Página 66, tá bom? Todo mundo já achou? Vamos começar então. Ao longo de mais de 250 anos, a cidade de Vila Rica, que hoje não se chama mais Vila Rica, a gente vai já ver no mapa, atualmente denominada de Ouro Preto, Minas Gerais, MG, é a sigla de Minas Gerais, do estado, mudou bastante. Porém, nela estão preservadas marcas do passado. No que se refere aos habitantes, as pessoas que moravam lá, há algumas desigualdades típicas do período colonial. O que é o período colonial? É o período em que o Brasil era uma colônia. Colônia de quem? De Portugal. O que é uma colônia? É como se fosse um lugar dependente de outro lugar. Então, se aqui é a colônia de Portugal, então o Brasil dependia de Portugal. O Brasil não podia tomar nenhuma decisão, não podia resolver exportar nenhum produto sem autorização de Portugal. Tanto que aqui não tinha nem presidente, não tinha nada disso. O rei de lá que mandava aqui. Então, vocês veem que era uma colônia, era dependente de Portugal. A gente não era livre para tomar nossas decisões e fazer o que a gente quer. Tudo dependia de Portugal. Uma grande marca disso, de que somos colônia de Portugal, é a nossa linguagem, é o nosso idioma, que é a língua portuguesa. Se você for lá em Portugal hoje, você vai ver que é um pouco diferente, né? Questão de sotaque e tudo mais, né? Eles falam mais rápido, um pouco diferente. E algumas palavras também que tem lá não tem aqui, outros que tem aqui não tem lá. Mas a linguagem, o idioma, né? A religião, né? Muita coisa da nossa alimentação, tudo isso é fruto dessa colonização. Por eles terem vindo e ensinado dessa maneira, vivido dessa maneira, até hoje a gente tem influência disso na nossa cultura, em tudo, forma de se vestir, de falar, de comer e tudo mais. Vamos lá, então? Seguindo, no que se refere aos habitantes, algumas desigualdades típicas do período colonial ainda são percebidas, não só em Ouro Preto, mas em todas as cidades brasileiras, claro, né? Como Ouro Preto foi uma das mais antigas, é uma das mais antigas que a gente tem, né? Assim como Salvador e outras aqui do litoral são as mais antigas, a gente vai estudar agora um pouquinho sobre essa cidade. Escreva as diferenças percebidas nas cidades atuais referente aos aspectos a seguir. Como eu falei, essas desigualdades, essas diferenças, elas podem ser observadas em várias maneiras. A gente vai ver primeiro em relação ao tipo de moradia. Será que a casa de uma pessoa rica ela é igualzinha à casa de uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, com menos dinheiro? Com certeza não, né? Com certeza não. Uma pessoa rica, ela tem piscina na casa dela, ela tem um jardim todo
né? Bonito, podado. Ela tem o que mais, gente? Que ela pode ter? Ah, ela tem um banheiro imenso, com banheira, um monte de coisa assim. Já uma pessoa mais humilde, às vezes a casa da pessoa todinha é do tamanho do banheiro de um rico. Por quê? Porque ela tem menos dinheiro, ela não tem condição de construir uma casa boa, às vezes é de madeira, às vezes é de barro. E é uma casinha bem mais simples, ela às vezes só tem um ou dois cômodos, os móveis são diferentes, tudo isso. Vamos colocar agora isso aqui? Bora lá. Bom, quanto aos tipos de moradia, então, em certos bairros, as casas são maiores, com mais cômodos, jardim, piscina, área de lazer, são casas planejadas, né, e etc. Porém, existem locais, geralmente os bairros periféricos, né, em locais até perigosos para se morar, né, em costas de montanha, enfim, onde os terrenos são muito baratos ou eles nem precisam pagar por isso, em que as construções são mais simples, feitas com materiais mais frágeis, usando papelão, plástico, lonas, latão, resto de construção, outras coisas, certo? Então, há uma grande diferença nos tipos de moradia das pessoas. E isso demonstra uma grande desigualdade social que existe no nosso país. Quanto aos meios de transporte agora, vamos lá. A maior parte da população não possui um automóvel, né? Saiu uma letrinha errada. Logo, faz uso do transporte público, que é o quê? O ônibus, né? Geralmente é o ônibus mesmo, que é o transporte mais barato que tem para as pessoas. Por outro lado, existem também determinados modelos de automóveis cujo preço é bastante elevado. São pessoas assim muito ricas que podem comprar carros como esses, né? Carros caros. Eles pertencem a pessoas que têm maior poder de compra, ou seja, que têm mais dinheiro. Então, essas pessoas elas vão fazer uso desse tipo de meio de transporte e provavelmente nunca vão andar de ônibus na vida, né? Porque elas um, têm condições de comprar carro e tal. Já tem aquelas pessoas que andam de bicicleta, que andam de moto, que elas não são tão ricas, né? Mas elas têm condição ali de comprar uma moto, que não é tão cara, mas pelo menos ela não precisa andar de ônibus. Então, acaba comprando uma bicicleta ou uma moto que é mais barato e ajuda ela a se locomover pela cidade. Então, é um dos meios de transporte também que é usado. Vamos observar aqui como que a gente pode perceber a diferença agora no vestuário das pessoas. E assim perceber a diferença de classe social até mesmo, né? Das desigualdades sociais através do vestuário também. Além da moradia, do meio de transporte, o vestuário também é uma forma que as diferenças, né, são vistas entre as pessoas mais pobres, as pessoas mais ricas, as pessoas, né, que têm menos e as que têm mais dinheiro. Então, vamos lá. Bom, então, as roupas atuais não são feitas mais em casa, né? Poucas costureiras fazem suas próprias roupas, né? Ou fazem para vender. A grande parte das roupas que são utilizadas hoje, elas são industrializadas, são feitas em fábricas, são produzidas e vendidas. Então, aquelas roupas de tecido mais simples, de modelos mais simples, mais comum, que elas são feitas várias, né? A costura não é tão boa assim como uma roupa de marca. Elas são as roupas que as pessoas mais humildes, mais pobres, com menos dinheiro, usam. E já as pessoas que têm um maior poder aquisitivo, elas vão usar uma roupa mais cara, né? Com um tecido melhor, são chamadas roupas de marca, né? Dependendo da marca da roupa também, isso determina o preço dela, o valor, e isso faz com que as pessoas que têm mais dinheiro utilizem esse tipo de roupa. E as outras pessoas utilizem roupas mais comuns, mais simples, né? E o que acontece muito também hoje, por causa dessas roupas de marca, é a pirataria, ou seja, é a falsificação, né? É a fabricação de roupas com etiqueta de uma marca cara, mas a roupa não foi feita por essa fábrica, né? Ou seja, ela não tem a qualidade de uma roupa cara, só tem etiqueta. Coloca a etiqueta da Nike, mas aquele tênis não é da Nike, né? Então, coloca uma etiqueta ali na bolsa de Prada, ou então de outro acessório, de outra roupa, e não é aquela marca cara, é uma marca inferior, é uma fábrica comum, e utiliza aquilo dali. Então, além da moradia, além do meio de transporte, o vestuário também é uma forma da gente observar
e também diferenciar, né, expressar essas diferenças sociais que existem até hoje, desde os tempos coloniais. Na maior parte das vezes, essas diferenças sociais, elas são apresentadas, né? Por quê? Por causa do nosso sistema de organização das cidades, né, da estrutura dos empregos, né, os subempregos, são aqueles empregos, né, que a pessoa não precisa de tanta instrução, educação. Aí isso também é um problema, porque nem todas as pessoas têm acesso à educação. Muitas crianças têm que trabalhar em vez de estudar para poder levar algum sustento. Então, ela não estuda e aí ela não pode ter um emprego melhor no futuro, e aí sem o estudo, sem a educação, ela não tem um bom emprego. Esse emprego que ela vai conseguir provavelmente é um emprego que não vai gerar uma renda alta para ela. Por quê? Porque não precisa de muita instrução. Então, esses empregos geralmente pagam menos. E é um ciclo, né? Vai ter filhos que também vão ter empregos, né? Se não investir realmente, não ter oportunidade de estudar, de investir na educação, que é a melhor maneira hoje de você alcançar uma boa vida, um bom emprego, né? Uma estrutura familiar boa, é através da educação. É a melhor maneira. E é o que mais falha aqui no nosso país. É a parte do nosso país, além da saúde, né? E a segurança, a educação é um dos pontos mais difíceis e que precisa de melhoria. Então, hoje, se você quer ter uma boa estrutura, quer ter um bom emprego, né, quer ter uma vida assim tranquila, não precisa ser rico também, né? Mas você quer ter assim na média, você precisa estudar bastante para você ter um bom emprego e assim você ter uma boa estrutura, uma boa moradia, um bom transporte, boas roupas. Tudo isso vem como fruto lá no princípio, que é uma boa educação.